Olá, sejam todos muito bem-vindos! Eu sou Yasmine Weissheimer, arquiteta, e eu tô aqui para te ajudar a construir o seu escritório, a construir um faturamento que sai do zero e chega a seus 10k todos os meses com projetos. E hoje temos um tema muito importante na nossa aula de hoje, que é a respeito de construir o seu portfólio. Essa é uma das grandes dificuldades que os arquitetos, os designers e os engenheiros possuem logo quando saem da faculdade, né? Eu vejo como um grande obstáculo. Me formei e agora, como eu vou conseguir os meus primeiros clientes se eu ainda não tenho um portfólio? Como eu faço para iniciar esse portfólio? Por onde começar? E o mais importante, né? De que forma construir esse portfólio de uma forma rápida, objetiva, clara, que traga resultados rápidos. Então hoje temos uma aula a respeito desse assunto, é um tema que já vinham me pedindo há bastante tempo e eu quero saber quem é que está aqui comigo nessa nossa aula de hoje. Quem tá aí? Quem tem dificuldade para construir o seu portfólio? Coloca para mim aí, levanta a mãozinha para mim saber. Olha aí, a Beatriz tá aí, o Júnior, a Letícia, a Lauriane, quem mais? Ricardo, Thalita, Bruna, Cíntia, a Dani. Olha aí o Júnior, acabei de ser aprovado no TCC. Que legal, parabéns, Júnior. Primeira etapa 100% concluída, né? Costumo dizer. A nossa primeira etapa é vencer a faculdade, vencer o TCC, né, gente? Depois a gente vem para um próximo passo. Olha aí, ó. A Daiane colocou: eu não sei exatamente, nem sei exatamente o que é um portfólio. Então, sejam muito bem-vindos, então. Vamos falar um pouquinho então a respeito de construção de portfólio. Para quem nunca ouviu falar o que é um portfólio, na verdade o portfólio nada mais é do que os nossos trabalhos já executados. Todos aqueles trabalhos que a gente já fez desde a faculdade até durante todos os anos de carreira, todos aqueles projetos que eu desenvolvi são o meu portfólio. Só que claro que o portfólio da faculdade, né, aqueles projetos que a gente faz durante a faculdade, não necessariamente eles vão servir para o nosso dia a dia de trabalho, né? Porque na faculdade nós desenvolvemos alguns projetos um tanto efêmeros, eu diria, né? Projetamos teatros, escolas, estádios, e dificilmente a gente vai estar desenvolvendo esse tipo de projeto depois na vida real, né? O que eu acho um tanto contraditório. Mas enfim, estamos na faculdade para aprender. O objetivo é que a gente se torne profissionais, especialistas aí em projetos e realmente consigamos desenvolver trabalhos técnicos, né? Obras depois. Só que quando a gente vai abrir o nosso escritório, vai começar a viver de projetos, a gente precisa ter o que mostrar para os clientes. Afinal de contas, o cliente ele é leigo, ele chega até nós, ou ele escuta falar a respeito do nosso trabalho ou a respeito de nós como pessoas e ele quer ver o que a gente já fez, né? Então, o portfólio em si é isso. São os trabalhos que eu já executei, são as imagens que eu já produzi. E quando eu falo de portfólio, eu gosto de falar que existem dois tipos de portfólio ao meu ver. Nós temos o portfólio, eu diria que é o livro, né? Que é um livro tanto digital quanto impresso do nosso trabalho, mas também as nossas redes sociais. Hoje elas são o nosso portfólio também. Então é muito importante que você esteja atento a isso. Tudo aquilo que eu posto na minha rede social é o cartão de visita do meu negócio. É o cartão de visita da minha empresa. Então, muito cuidado, né? E nada mais é do que o portfólio. Portfólio basicamente é isso. São os meus trabalhos que eu já executei ou que eu já trabalhei, que fazem parte da minha experiência. E muita gente me fala: Yasmine,
acabei de me formar, né? Ou eu trabalho em outra área e agora eu quero começar o meu escritório e eu não tenho portfólio ainda, né? Eu ainda não tenho portfólio. Alguém tá vivendo isso nesse exato momento? Comenta aí para mim saber. E eu te digo o seguinte, quando você pensar, eu não tenho portfólio, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou começar a empreender, né, no mercado de projetos, construir meu escritório, atrair os primeiros clientes se eu ainda não tenho um portfólio? O fato é que ninguém de nós temos portfólio assim que nos formamos. Não temos, né? Nós trabalhamos em algum escritório, nós fizemos os projetos da faculdade, nós não temos. Todo mundo um dia na vida passou por esse momento, né? Eu passei por esse momento, também tive um momento em que não tinha portfólio para começar. Então é normal a gente vivenciar essa primeira etapa. Agora, o que eu te digo é, você não pode simplesmente, só pelo fato de que você não tem um portfólio, você não vai fazer nada para isso, né? Ou vai desistir do seu sonho porque não tem ainda projetos executados. Você vai precisar ter o primeiro trabalho para você começar a ter os seus projetos. Então eu te digo que não ter um portfólio imediatamente não impede que você consiga empreender com projetos, né? Não te impede. E existem várias estratégias que você pode fazer, que eu vou te ensinar agora, que você pode começar a construir o seu portfólio, mesmo não tendo ainda nenhum cliente. Mesmo que você ainda não tenha nenhum cliente, existem maneiras de você começar aí o seu portfólio, começar a empreender, certo? E eu costumo dizer sempre que, bom, vou começar então a montar o meu portfólio. Eu sempre digo, comece do jeito certo. O que eu quero dizer com isso? Que a gente tem que ter um portfólio alinhado com aonde a gente quer chegar, né? Não adianta eu simplesmente começar a fazer imagens ou pegar os projetos que eu já fiz, montar um portfólio de qualquer jeito e começar a divulgar. Eu preciso saber aonde eu quero chegar com o meu portfólio, né? Quais são os trabalhos que eu quero atrair. Porque fazer por fazer, gente, não vai trazer resultado, né? E sempre que eu falo fazer um portfólio, é importante que vocês entendam o seguinte: rede social, alimentar minha rede social e ter o meu material ali pronto, digital, né? Uma espécie de livro digital ou impresso, certo? Portfólio é isso. Rede social também é portfólio. Só que não adianta eu simplesmente começar a fazer lá as postagens, né? Montar o meu livro sem ter um direcionamento, né? Esse é o primeiro ponto. E eu vou falar em seguida mais o que seria esse direcionamento. Mas antes disso, eu preciso te dizer, você tem que ter as suas imagens renderizadas. Exatamente. É fundamental que você tenha imagens renderizadas no seu portfólio. Porque vamos combinar, aquele tempo em que a gente fazia apenas imagem de SketchUp, aquele desenho mais cara de desenho mesmo, né? Mais cara de croquis, não é o que encanta o seu cliente. Eu já vi e eu já tive essa experiência, né? Eu já tive uma época bem no começo da minha carreira que eventualmente eu apresentava para o cliente sem render, né? Eu ia lá, projetava e apresentava para ele as cenas do SketchUp. E acontecia muitas vezes de ter muito retrabalho naqueles projetos. E eu não entendia muito bem o porquê que isso estava acontecendo. Foi aí que eu me dei conta que a falta de realidade no projeto muitas vezes faz com que o meu cliente não goste do meu projeto. E aí você foi lá, fez um projeto incrível, né? Pensou todos os detalhes, o projeto tá realmente maravilhoso, só que o cliente não gosta. E aí começa a pedir uma série de alterações para você. Então eu te digo, não apresenta projeto sem render e não faz portfólio sem render.
Porque o nosso cliente é leigo, ele não tem noção, por exemplo, de que uma parede cinza é um espelho. Ele só vai enxergar espelho se for espelho. Se tiver reflexibilidade, né? Se tiver reflexo, ele enxergar ali o revestimento do outro lado. Então, nós temos que ter essa consciência. O cliente precisa ver realidade. E não me vem com desculpa de que, ai, é muito difícil fazer render, ai, meu Deus, eu não tenho tempo para isso. Hoje existe uma série de programas que são super fáceis de utilizar, né? Hoje, se você quiser fazer render, você tem basicamente o V-Ray, que exige um pouco mais do nosso computador, né? Mas eu diria que é o melhor renderizador que tem, ao meu ver, minha opinião pessoal. Mas tem o Lumion também, que é super fácil de utilizar, né? O Lumion, ele é super rápido. Gente, tem aulinha no YouTube, tem aula no Google, né? É super fácil de utilizar. Então, não tem desculpa aí que, eu não sei renderizar, não sei como fazer, não sei o que fazer. É super tranquilo de fazer as imagens. Então, aqui, ó, ninguém me apresenta mais projetos sem ter renderização, combinado? Então comece o seu portfólio da maneira certa já. Não comece fazendo as imagens mais ou menos, né? Comece do jeito certo. E, gente, quem tiver dúvidas, vocês podem mandar as dúvidas que eu vou respondendo, tá? Twinmotion aqui, a RM Projeto Arquitetura falou. Isso aí, tem outros programas também, eu conheço os outros, mas eu gosto do V-Ray e do Lumion, tá? Mas é minha opinião pessoal. Bom, o próximo ponto é, Yasmine, eu não tenho clientes ainda. Como é que eu vou montar um portfólio se eu não tenho clientes? A gente adora criar desculpa para não fazer o que tem que ser feito, né? Normalmente a gente vem com essa desculpa, mas eu não tenho cliente ainda, como é que eu vou ter portfólio? Como assim? E eu te digo, crie clientes fictícios. Isso mesmo, faça imagens de projetos fictícios para começar o seu portfólio, para você ter uma série de projetos realizados por você. Imagine como seria esse cliente, né? Diga os desejos dele, pense nos desejos, no gosto, no estilo e faça os projetos fictícios. Esse é o melhor caminho para você começar. E aí você já vai logo ter várias imagens super bacanas do seu trabalho. Afinal de contas, o cliente compra o nosso olhar. Nunca esqueça disso. Eu tenho um aluno, que é o Fernando, que ele participou, né, do treinamento Arquiteto 10K. E eu lembro que ele me contou que ele se formou agora, assim, bem no começo desse ano, logo quando... Não foi no começo do ano, foi quando começou a pandemia. Ele se formou ali logo quando começou a pandemia. E aí a empresa dele, né, encerrou o contrato com ele, ele tinha se formado, né? Então, normalmente a gente se forma e fica desempregado, né, gente? Essa é a nossa realidade. E aí começou a pandemia e ele pensou, eu preciso dar um jeito, eu preciso começar o meu negócio, eu não posso deixar para depois. É legal vocês pensarem sempre, né? Eu recebi muita mensagem hoje de pessoas que se sentem inseguros, né? Yasmine, eu me sinto inseguro para começar, eu me sinto inseguro para dar esse passo de ter o meu escritório, né? De empreender. E eu te digo que essa insegurança, ela faz parte da nossa vida. Se você for pensar, lá quando você começou a estudar, né? Começou a sua faculdade, você tinha uma série de inseguranças. Ai, meu Deus, será que eu vou gostar? Será que vai ser legal? Como é que vai ser o mercado de trabalho depois que eu me formar? E a insegurança estava ali presente com você. Agora que você se formou, né, para quem já está aí começando a sua carreira, ou para quem trabalha em um outro emprego e quer vir para abrir o seu negócio, entenda que o não você já tem, né? Eu costumo dizer que a gente precisa assumir riscos para alcançar o resultado que a gente sonha. Não vai ser fácil empreender.
algo que vai ser confortável. Não, as grandes conquistas não são confortáveis. As grandes realizações não acontecem assim da noite pro dia. Agora entenda que o não tentar você já tem, né? É o ponto que você está nesse momento. Eu estou aqui parado, me formei, não estou atuando na área ainda. A pior situação você já tem, que é o momento que você tá. Agora, quem eu posso me tornar, né? Aonde eu posso chegar? Esse risco você tem que assumir. Porque em último caso, o que vai acontecer? Não vai dar certo. Mas pelo menos você pode falar para você que você tentou. Mas eu te digo com toda certeza, com toda a segurança desse mundo, que quem tenta, quem persiste, chega aonde deseja. Mas saiba que não vai ser fácil, não vai ser na primeira semana. Vai levar um tempo para você amadurecer, né? Para você aprender tudo o que você precisa aprender. Gente, até hoje eu não sei tudo e tô longe de saber tudo. Ai, Yasmin, tu não te sente insegura? É claro que eu me sinto. Sempre que eu tenho um novo desafio, né? Um projeto que eu nunca fiz, um cliente que é aquela pessoa mais quietinha, né? Que é difícil de interpretar. A cada novo projeto é um novo desafio que eu tenho na minha carreira. Mesmo que muitas vezes seja um projeto que eu já fiz várias vezes. Mas são pessoas diferentes, né? São clientes novos, são expectativas novas. Então esse frio na barriga, essa insegurança, ela sempre vai estar presente na nossa vida. Agora você não pode simplesmente ficar paralisado esperando que isso passe, porque ela não vai passar. Tudo que é novo na nossa vida nos causa essa sensação, né? E quem fica pensando que alguém vai aparecer, vai te pegar pela mão e vai te levar no caminho do sucesso, meu amor, esquece, isso não vai acontecer. Simplesmente esquece. Até hoje, já estou há 8 anos formada, não apareceu nenhum anjo da guarda, não apareceu nenhum príncipe encantado na minha profissão que me trouxe um projeto maravilhoso e simplesmente alavancou a minha carreira. Não. Foi um tijolinho por tijolinho que eu fui colocando na minha construção até que eu conseguisse ter um escritório sólido, que realmente tivesse resultados. Então, não deixa para amanhã o que você pode construir hoje. Não deixa para amanhã, né, para construir o seu portfólio, para começar. Não tenho clientes ainda? Começa a criar projetos fictícios. E como eu estava falando, o Fernando, esse aluno, então ele se formou, ele estava sem emprego, ele entrou na época, né, para o treinamento, e isso alavancou muito, porque para quem não conhece, o Arquiteto 10K é o meu treinamento onde eu te entrego um passo a passo para você construir o seu escritório do absoluto zero, né? E alcançar clientes e faturar 10K mensais, estruturar, gestão, enfim, né? Toda essa parte. E aí o Fernando baixou a cabeça e ele começou a fazer projetos fictícios. E em 30 dias ele tinha um portfólio com 70 projetos. Imagine só você com 70 projetos prontos, renderizados, super bacanas. Ele construiu o portfólio dele. Então, não tem desculpa, gente, não tem desculpa. E eu lembro que ele me falou algo que eu achei muito interessante, que fez todo sentido, que ele me falou assim: Yasmin, hoje eu vejo o quanto foi bom eu ter feito esse portfólio de clientes inexistentes, porque a cada projeto que eu fazia, eu ficava melhor, né? A minha imagem ficava melhor, o meu projeto em si melhorava, a riqueza de detalhes dos projetos foram evoluindo. Então eu percebi que é realmente na insistência, né, na prática diária, que eu me torno um profissional melhor. E esses 70 projetos foram uma escola para mim, porque agora eu projeto muito melhor, eu projeto muito mais rápido, né? O meu raciocínio ficou muito mais certeiro, as minhas imagens, então,
ficaram lindas, porque é fazendo que a gente aprende, né? Não é o primeiro render que vai ficar maravilhoso, não é a primeira casa, a primeira sala que vocês vão desenhar que vai ficar incrível. Não, é uma série de vezes que a gente faz a mesma coisa, né? Lembra quando você entrou na faculdade, como é que você trabalhava, como é que você desenhava? Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, na cadeira de... Como é que era o nome da cadeira? Era desenho arquitetônico. Na minha faculdade chamava assim. Era aquela cadeira que a gente tinha uma mesa, né? Aquela mesona de desenho com aquela régua que eu não posso nem lembrar, que eu tinha pavor daquela mesa. Eu odiava desenhar à mão. E aí eu tinha lá, né, o escalímetro, mais aquelas réguas que eu já nem me lembro mais o nome. E aí a professora falou: bom, agora vocês vão desenhar, né? Vão aprender a desenhar com essas réguas. Gente do céu, eu não sabia nem segurar aquela régua na mão. Então, tudo a gente aprende, né? Lembra quando você entrou que você não sabia nada, não entendia nada de nada? E a pessoa que você é hoje? No nosso escritório não é diferente. É no dia a dia que a gente melhora. É fazendo um projeto. Régua paralela, isso aí, Aline. Tem muita gente que me pergunta assim: Yasmin, o cliente vai me contratar, e agora? Como é que eu vou fazer? E se ele não gostar? E se não der certo? Gente, se eu contar para vocês a quantidade, régua T, isso aí, a quantidade de projetos que eu fiz e que hoje eu olho para eles e penso: meu Deus do céu, como poderia ter ficado muito melhor. Meu Deus, que horror que ficou, que distribuição que não deu certo. Mas hoje eu vejo isso tudo e eu só me tornei melhor porque eu passei por esse processo. E hoje a gente tem recursos imensos, né, gente? Temos o Pinterest, temos o YouTube, onde a gente pode aprender muita coisa todos os dias. Então hoje, quando eu passo por um desafio ou quando eu passo por algo na obra que eu não sei, né, como resolver, porque tem situações que a gente pensa: nossa, mas como é que eu poderia resolver isso? Que tem que parar, pensar, tem que ligar para o fornecedor e perguntar, né, para saber como solucionar. Não pense que você vai saber tudo em algum momento, porque isso nunca vai acontecer. A nossa área, e isso acontece com muitas profissões, elas mudam constantemente, né? Os revestimentos mudam, os materiais mudam, a maneira construtiva muda, a tecnologia avança, então você nunca vai saber tudo. Mas hoje, sempre que eu faço algo que dá errado, né, ou que me colocou em um impasse que eu preciso resolver, achar uma solução, eu sempre penso: nossa, que bom que aconteceu isso, né? É uma oportunidade para mim crescer. A partir da próxima obra, isso já não vai mais acontecer, porque eu já aprendi como não fazer, né? Ou eu aprendi uma solução nova que fica muito mais fácil de resolver. Então, essa é a mentalidade que você tem que ter, de melhoria constante. Agora, você não pode permitir que esse medo, que essa insegurança simplesmente te paralise, né? Quem não conhece minha história não sabe, mas quem conhece já sabe que eu me formei, eu tinha o meu escritório em paralelo, então eu trabalhava numa incorporadora durante o dia e à noite, finais de semana, eu trabalhava no meu escritório. Então eu não tinha portfólio, não tinha cliente. Eu comecei como? Fazendo imagens para pequenos construtores. Então eu andava pela minha cidade, né? E aí eu via uma obrinha pequena, via uma casinha, duas casinhas. E eu chegava nessa empresa e falava: olha, você tem uma imagem bacana dessa casa, né? Desse projeto para... Às vezes eram empresas que construíam para venda. Então eu perguntava: olha, vocês têm uma imagem para divulgar essa casa para vender? E às vezes a pessoa falava: não, a gente não tem imagem, não tem projeto, não tem nada, né? Tem projeto, mas não tem imagem e tal. E eu chegava lá e oferecia o meu trabalho. O que você acha da gente fazer umas imagens legais da casa? Eu montava, gente, até folder para os pequenos construtores. Eles adoravam.
E aí, dessa forma, eu comecei a construir o meu portfólio, né? Então, você tem essa opção, ou você pode sim fazer projetos fictícios. Faça uma série de projetos e comece a divulgar o seu negócio. Afinal de contas, é o seu olhar. É isso que importa, né? É isso que as pessoas contratam de nós, o nosso olhar. Então, só que eu costumo dizer o seguinte: não adianta você desejar fazer, por exemplo, casas de condomínio e ficar postando na sua rede social e montar no seu portfólio projetos Minha Casa Minha Vida, né? Muito cuidado. Por isso que eu sempre falo, portfólio tem que ser estratégico. Quem é o cliente que eu quero atender, né? Para quem que eu quero vender? Qual é o tipo de projeto que eu quero oferecer? Faça suas imagens, os seus projetos fictícios em cima disso, desse cliente que você quer atender. Isso é fundamental. E para quem já, né, já começou, já faz seu Instagram, já começa a postar, poste aquele conteúdo que atraia o cliente que você deseja atingir. Então, antes de começar a fazer imagem, antes de começar a fazer portfólio, para um pouquinho, pensa quem é o cliente que eu quero atingir, né? E quando eu falo quem é o cliente, estuda, assim, aprofunda, né? Pensa quem é esse cliente, aonde que ele mora, que idade ele tem, ele é casado, ele é solteiro, quais são os hobbies desse cliente, qual é a profissão dele, qual é a renda desse cliente, né? Qual é o projeto que ele busca? Ele é uma pessoa mais contemporânea, é uma pessoa mais tradicional, ele busca status, ele busca um projeto mais econômico, né? Aquele projeto do melhor custo-benefício, ou não, ele valoriza o design. É muito importante que você se posicione com o seu portfólio, né? Para quem eu quero vender? Quem é a pessoa que eu estou vendendo? E aí comecem esses projetos fictícios. Certo, gente? Todo mundo tá conseguindo entender? Digam aí pra mim. Bom, e aí o outro ponto é... Peguei, por exemplo, né? Peguei um projeto de um cliente, vou fazer uma sala de estar. Utilize esse mesmo projeto para fazer outros projetos, né? Eu costumo dizer, maximize aquele projeto que você fechou em muitos outros. Transforme aquele projetinho pequeno que você conseguiu fechar, que é o seu primeiro trabalho, transforme ele em muitos outros. De que forma você pode transformar ele entre muitos outros? Pega aquele ambiente e faça variações dele. Então, por exemplo, eu vou projetar uma sala. Faz o projeto da sala, né? Atende aquele cliente, segue direitinho tudo que ele gostaria no projeto, segue o estilo dele, o gosto dele. Ok, o projeto ficou pronto. Pega aquele mesmo projeto e faça derivações dele. Troca a cor da parede, né? Troca o revestimento, muda o modelo do sofá e faz uma imagem nova. Depois, troca o home, faz um home diferente, faz outra imagem. Muda o layout, né? Muda a posição das coisas, faz outra imagem. Então, observa só, com um único ambiente, você tem vários ambientes. Olha que bacana, o quanto você vai ganhar de tempo e de agilidade, né? Então, faça isso com vários projetos. Pega um dormitório, muda a cabeceira, né? Muda a cortina, muda a roupa de cama, muda a iluminação. E aí você começa a construir um portfólio de uma forma muito mais rápida, muito mais assertiva, certo? Então, derive, né? Derive esses projetos. Uma outra dica super legal para você começar a construir um portfólio de fato, né? Com projetos de clientes reais, é você começar vendendo consultorias. Essa é uma ideia bem bacana, porque tô entrando no mercado, tá, né? Ainda não consegui atrair os clientes certos ou fechar um grande projeto. Que tal vender consultorias, né? Aquelas repaginadas rápidas. Por quê? Porque é um serviço rápido, é um serviço que não vai ter um valor muito elevado para os clientes
E é um tipo de projeto que você vai ter quantidade, né? Então, por exemplo, venda repaginadas de sala de estar, onde você vai até o local ou faz por videoconferência e ajuda o cliente a dar um tapa naquele visual, né? Trocar o revestimento, colocar umas almofadas, trocar o tapete, colocar decorações no ambiente. É algo bem simples que não exigiria um projeto seu. Só que como você está começando, aproveite e faça um projeto daqueles ambientes. Então, o cliente mandou as imagens, já faz um render bonitão, já faz uma imagem legal, né? Fazendo aquelas alterações. Por quê? Porque as pessoas adoram, né, ver o antes e depois. O antes e depois, ele vende demais. Vende demais. Então, se eu vender consultorias, é uma oportunidade de ter um portfólio rápido, porque é um serviço que você vai conseguir vender em volume e vai começar aí a ter projetos reais para poder mostrar para os futuros clientes. Então, consultoria é algo muito bacana de vocês estarem oferecendo. E por que é tão legal fazer antes e depois? Né? Ah, Yasmine, mas eu ainda não tenho cliente para fazer antes e depois. Meu bem, você mora em uma casa, certo? Todo mundo aqui mora em uma casa, né, gente? Faz antes e depois da sua própria casa. Eu lembro que várias vezes eu fiz isso. Eu pegava um ambiente da minha casa, tirava as fotos, né? Fazia a foto bem no ângulo certinho que eu ia gerar a imagem, criava um projeto novo, super bacana, super bonito, e aí eu tinha o antes e o depois para divulgar na minha rede social, né? E por que antes e depois vende tanto? Porque o cliente, quando ele nos procura, na maioria das vezes ele não nos conhece ainda, certo? Então esse cliente, ele precisa o quê? Confiar em mim, né? Tudo que a gente for comprar hoje, qualquer produto ou serviço que a gente contrata, a primeira coisa é conhecer o trabalho dessa pessoa. A segunda é saber se eu posso confiar nesse profissional. E o antes e depois, ele é uma prova viva de que o que eu fiz funciona, porque eu tô vendo o ambiente antes e eu tô vendo o ambiente depois. Então, a transformação é real, né? E eu gosto muito de falar dos gatilhos mentais. Para quem não conhece, lê aquele livro Armas da Persuasão. O livro Armas da Persuasão ensina tudo sobre gatilho mental. O que é gatilho mental? Gatilho mental é eu disparar, né, automaticamente no cérebro do meu cliente reações que fazem com que ele compre de mim. Então, um dos gatilhos mentais é o gatilho mental da prova, né? Quando eu vou comprar algo de alguém, eu sempre quero ter prova se aquilo funciona, né? Eu quero ter prova se aquela pessoa é real. Eu quero ter prova se o trabalho dela realmente é legal, é bem feito. Quando eu tenho antes e depois, eu provo para o meu cliente. Então, o cliente olha o antes e depois e ele já pensa: uau, essa profissional é de verdade, esse projeto existe, tá aqui a prova viva de que esse trabalho é real. Então, a gente tem que estar sempre disparando esses gatilhos, né? O gatilho da autoridade é quando eu falo sobre um nicho específico, me posiciono em um nicho específico, né? Por exemplo, eu trabalho com projetos residenciais. Então, no meu Instagram do Escritório A1 tem só projeto residencial. O meu negócio de restaurantes é outro Instagram, é outro tudo. Por quê? Porque eu preciso separar os clientes, né? O cliente que quer saber de restaurante não quer saber de casa. Eles são pessoas diferentes, eles buscam coisas diferentes. Por isso que eu falei do portfólio estratégico, justamente por conta disso. Certo? Então faça esses antes e depois da sua casa mesmo, não tem desculpa para não fazer. E algo que também é legal de mostrar é mudanças de layout, né? Tem um apartamento que a gente fez o projeto faz mais ou menos um ano e meio. E a cliente tinha uma sala de estar posicionada de um jeito, e aí
a gente modificou todo esse layout, né? Nós trocamos o lugar da TV com o lugar do sofá. E aí o projeto a gente teve o antes e depois. E com essa mudança de layout, nós aumentamos muito a sala. Antes a cliente tinha só um sofazinho, e aí agora com a alteração de layout tinha um sofá, mais as poltronas. Então foi uma mudança radical no ambiente. E quando eu mostro, né, quando eu coloco no meu portfólio isso, ou quando eu posto na minha rede social, eu mostro para os futuros clientes que o meu projeto não é apenas um projeto bonito. É um projeto que funciona, é um projeto que amplia os espaços, né? Ele é um projeto inteligente. Então é esse tipo de coisa que a gente começa a convencer sem precisar falar nada, né? Automaticamente a gente já está convencendo esse cliente. Então por isso que o antes e depois é tão importante que a gente faça. Aonde montar o portfólio, né? Muita gente me pergunta. Você pode montar ele no Canva, né? O Canva é aquele aplicativo aquele site, né? Que tem ali tem até modelinhos prontos, então é super fácil de montar. Usem o Canva porque tem os layouts pré-prontos, fica super bonito, fica super bacana e é bem fácil de usar. Então super recomendo que vocês montem no Canva e montem também na sua rede social, né? Não esqueça, a sua rede social também é o seu portfólio, é o seu novo portfólio, né? Antigamente a gente tinha só um portfólio que a gente montava e enviava para as pessoas. Agora a gente tem rede social para isso. Então nunca esqueça. É importante que você mostre a sua história, né? Conte a respeito da sua história, conte o porquê que você escolheu essa profissão, ou não necessariamente escreva a sua história, mas coloque os seus valores, né? O porquê que você faz o que você faz, por que você escolheu essa área de atuação. Então, no portfólio escrito, coloque uma foto bonita sua. Gente, vamos tirar foto bonita, né? A nossa imagem é muito importante. Nós trabalhamos com beleza. A nossa profissão de projetos é uma profissão de beleza. As pessoas compram não apenas funcionalidade, ela compra também a beleza. Então, nós somos um pacote completo, eu costumo dizer. É o meu projeto que está alinhado com a minha imagem, com a minha postura, com o local onde eu me encontro. Tudo isso faz parte da sua imagem e faz parte do seu trabalho. Então é importante que você cuide desses detalhes, né? Tenha uma foto bonita sua no perfil, com uma roupa bacana que represente a sua personalidade. Escreva um textinho a seu respeito, compartilhe um pouquinho da sua vida, né? Mostre os valores que você tem, o que você acredita, porque tudo isso vai fazer com que o cliente se conecte, né? Não é à toa que o cliente compra de mim e não compra de outro profissional, né? Ou compra de você e acaba não comprando de mim. É porque todos nós somos pessoas diferentes e automaticamente isso é muito bom, porque nós vamos atrair pessoas parecidas com a gente. Então seja você do jeito que você é, porque aí você vai atrair pessoas que são parecidas com você. Não tem coisa pior que eu ficar tentando ser algo que eu não sou. E aí eu acabo atraindo pessoas completamente diferentes de mim, o que vai fazer com que eu tenha dificuldade de interpretar essa pessoa na hora de oferecer um projeto, na hora de até mesmo de projetar para ela, né? Então seja você do jeito que você é, que você tem muito a ganhar com isso. O que mais? Prestar serviços, então, como eu comentei, né? Você pode oferecer, vender imagens. Eu fiz durante muito tempo isso, vendi imagens para construtoras que tinham projetos, que estavam construindo algo. E o outro ponto também, que é bem legal para vocês conseguirem construir um portfólio de obras prontas, né? Vamos falar um pouquinho de obra pronta. Eu sei que a grande maioria dos arquitetos tem muita dificuldade de ver o seu projeto concretizado, né? Quem tem essa dificuldade, escreve aqui para mim. Fiz o projeto, entreguei para o meu cliente e a obra não ficou do jeito que eu projetei, né? Ou o cliente
não finalizou aquele ambiente com todos os detalhes, não colocou a decoração, né? Não colocou ali os objetos que eu tinha pensado no projeto, não comprou as almofadas, não ambientou aquele projeto, né? Ele só terminou e aí já se mudou para dentro daquela casa e aí eu não consigo tirar fotos bacanas daquele projeto. Muitos profissionais sofrem com isso. Minha obra ficou pronta e eu não consigo tirar fotos bonitas. Uma super sacada para conseguir isso, para que vocês consigam ter as fotos bacanas dos projetos de vocês, é você se oferecer para o cliente para ambientar esse projeto. Como assim, Yasmin? Se ofereça para o cliente para você ir um dia até a casa, até o apartamento, até o ambiente, sei lá, uma sala de estar, seja o ambiente que for. E diga para ele o seguinte: eu gostaria muito de poder tirar umas fotos do projeto, né? Já que ficaram prontas. Inclusive, é importante que vocês tenham no contrato de vocês uma cláusula autorizando a retirada de fotos daquele ambiente e divulgação. É muito importante que você tenha essa cláusula no seu contrato com o seu cliente, certo? E aí, então, o cliente não terminou, né? Acabou não terminando, terminou, mas ficou mais ou menos. Liga para esse cliente e oferece uma ambientação. Olha, fulano, eu adoraria tirar fotos do projeto depois de pronto, né? Para mim ter no meu portfólio. Posso levar algumas peças de decoração, ambientar a sua casa e fazer algumas fotos? A pessoa dificilmente vai negar, né? E aí é importante que vocês façam parceria com algumas lojas de decoração próximas de vocês. As lojas são super parceiras, elas gostam. Vocês podem pegar os objetos consignados, que a gente chama, emprestados, né? E aí vocês levam para aquele ambiente, produzam aquele ambiente, coloquem as decorações, coloquem as flores, né? Coloquem almofadas, tapete, levem esses adornos que eles preencham o espaço, que eles embelezam o ambiente. E aí ambienta tudo e tira as fotos com o fotógrafo, de preferência com o fotógrafo. Sempre que possível, façam parcerias com um profissional que faça esse tipo de foto, porque não é a mesma qualidade que a gente tirar com o celular, né? Apesar de termos aí celulares ótimos hoje, a foto do fotógrafo é sempre melhor, principalmente pelo olhar que ele tem, né? Então essa é uma super alternativa para que você tenha fotos finais dos seus ambientes, né? Então normalmente eu faço isso. Eu faço essa ambientação, inclusive eu levo as peças, caso o cliente queira ficar com alguma dessas peças, o cliente acaba comprando da loja, né? E aí acaba sendo também um mimo para o cliente, né? Ele acaba ficando feliz porque a gente foi lá, dedicou um tempo, cuidou da finalização dessa obra. Então é uma boa alternativa para você ter projetos prontos, né? Ter fotos de projetos. E uma dica super importante com relação a isso: não deixe passar muito tempo, né? A obra ficou pronta, vá imediatamente fazer isso. Não deixe passar 2 meses, 3 meses, 4 meses, porque o que acontece às vezes? Às vezes o cliente segue o projeto direitinho, né? Vai lá, faz tudo, coloca os móveis, tudo conforme a gente planejou, ambienta e decora e tudo mais, tá? Passa um mês, passa 2, ele começa a colocar um monte de coisa no projeto. Vai lá e pendura um quadro que não tinha nada a ver, vai lá e coloca uma flor não sei aonde, vai lá e coloca aquele móvel que ela ganhou da avó, né? E aí começa a poluir o nosso ambiente. E aí aquele projeto que você fez, que quando terminou ficou pronto, ficou redondinho, ficou perfeito. Quando você volta 3, 4 meses depois, já está completamente desconfigurado. Então, terminou o projeto, terminou a obra, corre, vai lá, faz suas fotos e monta seu portfólio logo, porque depois talvez você não vai conseguir fazer essas fotos bacanas, por experiência própria, gente. Então, basicamente, são esses os pontos principais para você construir o seu portfólio de forma rápida, para que você consiga imediatamente se posicionar no mercado e começar a vender os seus projetos.
Deixa eu ver aqui o que tem de pergunta aqui. Yasmin, em qual formato você entrega o portfólio? Folha, papel ou digital? Em qual momento? Antes de fazer o orçamento ou depois? Legal, Edu. A gente tem o portfólio digital e a gente, normalmente, hoje, a gente manda o cliente ir para o nosso Instagram, tá? São pouquíssimas situações que a gente envia o portfólio, né? Porque hoje a rede social ela é super atualizada, né? Vocês também podem ter o site de vocês. O site também serve como o portfólio de vocês. Não necessariamente o meu portfólio é aquele caderno de projetos, né? Pode ser o meu site, pode ser o meu Instagram. Então o cliente entrou em contato comigo, antes de eu passar o meu orçamento, eu já peço para ele olhar, né? Se ele ainda não assistiu nada, não viu nenhum trabalho meu, já peço para ele ir lá olhar o que eu tenho, olhar os meus trabalhos, olhar os meus projetos. Ou vocês podem encaminhar também inclusive a proposta de vocês, ela é bacana que ela já seja uma espécie de portfólio, né? Hoje a nossa proposta aqui, quem é aluno do Arquiteto 10K tem acesso a essa proposta. A gente tem uma proposta que já é um portfólio. Ela já tem a nossa foto, já tem a nossa história, já tem a maneira como a gente entrega os projetos, né? Então tem as imagens renderizadas, tem o projeto detalhado, o que a gente se preocupa. Então vocês podem ter uma apresentação da empresa, o portfólio de vocês, para enviar junto com a proposta. Podem ter na rede social de vocês. Tem o Behance, né? Eu acho que se fala, que também vocês podem ter o portfólio de vocês lá e o site de vocês. Então é legal sempre enviar assim antes, né? Envia antes de passar o orçamento, é legal, ou junto com o orçamento. Certo, gente? Você tem mais alguma dúvida? Deixa eu ver. Como perder o medo de começar? Medo de não ter experiência suficiente. Como ter fornecedores e parceiros para que o projeto saia de um 3D para a obra, Gabriele. Então, no comecinho da live eu falei sobre isso, né? Esse medo de começar, gente, é porque é algo novo. O importante é começar, né? Começa a fazer uma imagem, começa a fazer um projeto, vai se experienciando, porque esse medo vai passar, acredite. O primeiro trabalho que você começar do início ao fim, você vai perceber que é muito mais simples do que você imagina. É muito mais fácil atender um cliente, gente. É muito mais fácil do que convencer um professor. Acredite nisso. O cliente, ele é leigo, ele não tem conhecimento sobre isso. Então é muito mais fácil vender para cliente do que vender para professor, né? Esse medo é porque é novo, é algo novo. E eu sempre digo, o não, o resultado, a falta de resultado você já tem, né? Você já está aí parado sem resultado. Então, pior do que isso não vai ficar. Vamos olhar para frente. Vamos começar, porque aí daqui um ano você vai olhar para trás e você vai ver, nossa, o quanto que eu construí nesse um ano, né? Quantas superações eu tive, quantos erros e acertos eu tive, mas eu evoluí, né? Eu estava aqui e agora eu já estou aqui. E no próximo ano você evolui mais um pouco e mais um pouco e constantemente você vai evoluindo. Até que vai chegar um ponto que você vai fazer de olho fechado, né? Você vai atender clientes sem nem pensar. Você vai projetar sem nem se preocupar, porque vai ser algo automático. Assim como foi lá no começo da faculdade, que era um bicho de 7 cabeças, e no final da faculdade você já tirava de letra, né? Então, gente, tá com medo? Vai com medo mesmo. Não se preocupem com medo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui de vocês. É isso aí, então. É isso aí, ó. A Aline falou, não existe um momento perfeito. A vida é cheia de problemas, mas cheia de maravilhas também. Porém, é feita de ação e reação. É isso aí, gente. Nós temos que agir. Se a gente não age, a gente não cresce. Não adianta eu ficar, né? E, inclusive aqui eu tô falando para todo mundo fazer portfólio, mas não é para ficar lá
o mês inteiro fazendo portfólio. Começa o portfólio e começa a divulgar, né? Marca com o fornecedor, vai conhecer alguém, se apresenta, posta no Instagram todos os dias um pouquinho, dá uma dica, faz o portfólio à medida que você já está trabalhando, não fica preso no portfólio. Portfólio é algo que a gente constrói com o tempo, gente, né? Começa ele, saiba que é importante, tem aí algumas imagens para você já começar a divulgar, a não ter um perfil sem nada, sem projeto nenhum, mas comece imediatamente e todos os dias dê um passo, né? Caminhe um passo para alcançar o seu resultado. Tá certo, meus queridos? Sempre segundas e quintas temos uma aula para te ajudar a alcançar o seu escritório de sucesso, a chegar aos 10K, a destravar, desbloquear e a viver aí dos seus projetos. Um grande beijo e vejo você segunda-feira na próxima live.